Poucas pessoas sabem, mas a história que conhecemos sobre Jesus é apenas uma parte daquilo que foi registrado nos primeiros séculos do cristianismo. Hoje, quando abrimos uma Bíblia, encontramos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, a verdade é que nos primórdios da fé cristã, havia dezenas de outros evangelhos circulando entre comunidades diferentes, cada um transmitindo uma visão própria sobre a vida e os ensinamentos de Cristo. Esses textos, que ficaram conhecidos como evangelhos apócrifos ou gnósticos, foram deliberadamente deixados de fora do Novo Testamento. Alguns falam de milagres desconhecidos, outros revelam conversas secretas entre Jesus e seus discípulos, e há ainda aqueles que apresentam um Cristo muito diferente do que a igreja oficial promoveu. Mas por que esses evangelhos foram silenciados? Para entender essa questão, precisamos voltar ao primeiro e segundo séculos da nossa era. O cristianismo ainda não era uma religião organizada. Existiam comunidades espalhadas pela Palestina, Egito, Grécia, Síria, Roma e até além. Cada uma guardava fragmentos de memórias, tradições orais e escritos que falavam de Jesus. Não havia ainda uma versão oficial da fé. Enquanto uns acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade com sua morte e ressurreição, outros viam nele um mestre espiritual que ensinava como alcançar a iluminação interior. Um exemplo claro está no Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito. Esse texto não narra milagres ou a crucificação, mas reúne mais de uma centena de frases atribuídas a Jesus como enigmas espirituais. Em vez de enfatizar a salvação pela cruz, ele fala de autoconhecimento e da presença do reino de Deus dentro do ser humano. Para uma instituição que mais tarde centralizaria a salvação em rituais, sacramentos e intermediações sacerdotais, essa mensagem era perigosa demais. Outro exemplo é o Evangelho de Maria, também parte da tradição gnóstica. Nele, Maria Madalena aparece como alguém que compreendia mistérios ocultos que os outros discípulos não entendiam. Ela não é retratada como pecadora, mas como líder e guia espiritual. Imagine o impacto disso em uma sociedade profundamente patriarcal. A possibilidade de que o cristianismo tivesse uma mulher como voz central da mensagem de Jesus. É claro que essa ideia foi abafada. Não podemos esquecer também do Evangelho de Pedro, que apresenta descrições diferentes da crucificação e ressurreição, ou ainda dos Atos de João, que mostram um Jesus mais etéreo, quase místico, dizendo aos discípulos que sua verdadeira missão não era morrer, mas despertar a consciência de cada um. Esses textos não desapareceram por acaso. A partir do século IV, quando o imperador Constantino oficializou o cristianismo como religião do Império Romano, era necessário unificar a fé em torno de uma narrativa única. Era impossível manter dezenas de versões sobre quem era Jesus, sem que houvesse confusão. Assim, os líderes da igreja começaram um processo de seleção. Alguns escritos foram aceitos, outros foram rejeitados, e muitos simplesmente destruídos. Esse processo deu origem ao que chamamos hoje de cânone bíblico, mas o detalhe é que essa seleção não se baseou apenas em espiritualidade, e sim em política. Os evangelhos que fortaleciam a autoridade da igreja e consolidavam o papel de seus bispos foram mantidos. Os que incentivavam a autonomia espiritual, o contato direto com o divino e a valorização do conhecimento interior foram considerados hereges. Durante séculos, acreditou-se que esses evangelhos tinham se perdido para sempre. Até que no século XX, descobertas arqueológicas mudaram tudo. A mais famosa foi a da biblioteca de Nag Hammadi, em 1945 no Egito, onde camponeses encontraram jarros de barro contendo dezenas de manuscritos gnósticos. Ali estavam o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade e muitos outros textos que tinham sido escondidos justamente para escapar da perseguição da igreja. Esses manuscritos revelaram algo surpreendente. Havia muito mais diversidade no cristianismo primitivo do que imaginávamos. Jesus era visto de maneiras distintas. Para uns, ele era um Deus encarnado. Para outros, um sábio iluminado. Para outros ainda, um guia que mostrava o caminho da libertação da alma. Não havia apenas uma forma de segui-lo, mas muitas.
O silêncio imposto sobre esses evangelhos durante mais de 1000 anos não foi apenas um esquecimento, foi uma escolha. A Igreja escondeu essas versões porque elas ameaçavam a estrutura de poder que estava sendo construída. Afinal, se o reino de Deus estivesse dentro de cada um, como afirmavam os textos gnósticos, para que precisaria de padres, bispos, templos ou mesmo de uma igreja organizada? Esse é o primeiro grande segredo. A história de Jesus foi moldada. O que ficou nos evangelhos oficiais é apenas uma fração do que as primeiras comunidades acreditavam. O restante foi silenciado, enterrado e esquecido, até ser redescoberto em nosso tempo. E isso nos leva a uma questão crucial. Se os evangelhos perdidos tivessem sido preservados, como seria o cristianismo hoje? Talvez mais místico, mais espiritual, menos dogmático. Talvez mais próximo do que o próprio Jesus queria transmitir. Se existe uma questão que marcou os primeiros séculos do cristianismo, foi a tentativa de responder a uma pergunta aparentemente simples. Quem era Jesus? Um homem como todos nós? Um ser divino vindo de outro plano? Ou uma fusão misteriosa entre humanidade e divindade? A resposta a essa pergunta moldaria não apenas a teologia, mas o destino da Igreja, a forma como os fiéis viveriam sua fé e até como reis e imperadores justificariam seu poder. Nos primeiros anos após a morte de Jesus, não havia consenso. Para alguns ele era um mestre sábio, escolhido por Deus, mas ainda um homem de carne e osso, sujeito a dúvidas, dores e limitações. Para outros, Jesus era mais do que humano. Era a encarnação do próprio Logos, a palavra eterna de Deus que havia se manifestado em carne para libertar a humanidade. E havia ainda aqueles que acreditavam que Jesus era puro espírito e que sua presença na Terra foi apenas uma ilusão, um modo simbólico de nos ensinar o caminho da iluminação. Essa diversidade de visões gerava debates intensos entre as comunidades cristãs. Alguns grupos, como os gnósticos, viam a humanidade de Jesus como apenas um veículo. Para eles, o que importava era a mensagem espiritual, o despertar da centelha divina que cada pessoa carrega dentro de si. Já outros mais próximos das tradições judaicas defendiam que Jesus era um profeta humano, escolhido por Deus, mas não igual ao Criador. Foi no século IV que esses debates chegaram ao auge. O Império Romano, sob o comando de Constantino, percebeu que era impossível manter o cristianismo dividido em tantas interpretações. Se Jesus fosse apenas humano, como defendiam alguns, sua autoridade poderia ser questionada. Se fosse apenas divino, parecia distante demais da experiência humana. Era necessário estabelecer uma versão oficial, que unificasse a fé e desse estabilidade política ao império. Esse movimento culminou no famoso Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Ali, centenas de bispos e líderes cristãos se reuniram para decidir a questão central. Jesus era Deus, homem ou ambos? O concílio declarou que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, igual ao Pai em essência, mas também encarnado na nossa realidade. Essa doutrina ficou conhecida como homoousios, ou da mesma substância do Pai. Mas essa decisão não veio sem conflitos. Um dos maiores opositores foi Ário, um presbítero de Alexandria, que defendia que Jesus não era igual ao Pai, mas criado por ele em um momento do tempo. Para Ário, Jesus era um ser elevado, o primeiro de toda a criação, mas não o próprio Deus eterno. Suas ideias, conhecidas como arianismo, se espalharam rapidamente e ganharam muitos adeptos. Porém, para a Igreja oficial, essa visão era uma ameaça à unidade. O arianismo foi condenado como heresia e seus seguidores perseguidos. O interessante é que esse debate não era apenas teológico, era também político. Um Cristo divino e distante fortalecia a estrutura hierárquica da Igreja. Afinal, se apenas a instituição tivesse acesso à interpretação correta dos mistérios divinos, o povo dependeria dela para se aproximar de Deus. Já um Cristo humano, mestre acessível e exemplo de autotransformação, abriria espaço para que cada pessoa buscasse sua própria espiritualidade sem precisar da intermediação de padres e bispos. E é aqui que encontramos um detalhe revelador. Muitos evangelhos que mostravam o lado humano de Jesus foram excluídos. O Evangelho dos Hebreus, por exemplo,
apresentava um Jesus mais próximo das tradições judaicas. O Evangelho de Tomé enfatizava seu papel como mestre de sabedoria interior, sem focar em milagres sobrenaturais. Já o Evangelho de Filipe explorava uma dimensão mística, na qual Jesus falava de união espiritual e transformação da alma. Todos esses escritos foram deixados de lado porque não sustentavam a narrativa que a Igreja precisava construir, a de um Cristo divino, legitimador do poder religioso e imperial. A figura humana de Jesus foi, aos poucos, sendo coberta pelo manto da divindade. Seus momentos de fraqueza, como a agonia no Getsêmani ou o grito na cruz, "Deus meu, por que me abandonaste?", foram reinterpretados não como humanidade genuína, mas como mistérios da encarnação divina. O resultado desse processo é a imagem de Jesus que herdamos. Um ser perfeito, sem falhas, distante, quase inatingível. Essa imagem foi útil para fortalecer a autoridade da Igreja durante mais de 1000 anos, mas também afastou muitos da compreensão de que Jesus poderia ser seguido não apenas como Deus, mas como exemplo humano. E aqui está o segredo. A ênfase exagerada na divindade de Jesus ofuscou algo precioso, sua humanidade. Um homem que caminhava entre pescadores, que chorava com amigos, que se irritava com injustiças, que se emocionava diante da fé simples das pessoas. Um mestre que não apenas pregava milagres celestiais, mas que vivia as dores e alegrias da vida cotidiana. O que a Igreja escondeu nesse processo foi justamente a possibilidade de reconhecer Jesus como alguém próximo de nós, alguém que mostrou, com sua vida, que é possível despertar a centelha divina dentro da condição humana. Ao reduzir sua humanidade e exaltar apenas sua divindade, a mensagem de transformação interior foi abafada e, em seu lugar, surgiu a ideia de adoração distante. Hoje, ao revisitarmos os evangelhos perdidos e os debates dos primeiros séculos, podemos redescobrir um Jesus completo, não apenas o Cristo celeste do dogma, mas o mestre humano que caminhava ao nosso lado. E talvez esse equilíbrio, reconhecer o divino sem apagar o humano, seja a chave para compreender quem Jesus realmente foi. Entre todas as figuras que caminharam ao lado de Jesus, talvez nenhuma tenha sido tão mal compreendida e, de certa forma, deliberadamente distorcida quanto Maria Madalena. Para muitos séculos, ela foi lembrada apenas como a pecadora arrependida, uma mulher manchada pelo passado, mas perdoada pelo Mestre. No entanto, quando voltamos aos evangelhos apócrifos e aos escritos gnósticos, descobrimos uma história muito diferente. Maria Madalena não era apenas uma seguidora, mas talvez a discípula mais próxima e iluminada de Jesus. Para entender como essa transformação ocorreu, precisamos olhar para a construção da narrativa oficial da Igreja. Nos evangelhos canônicos, Maria aparece em momentos decisivos. Ela está aos pés da cruz, quando muitos discípulos homens haviam fugido, e segundo o Evangelho de João, é ela a primeira testemunha da ressurreição, a apóstola dos apóstolos. Mesmo assim, sua importância foi gradualmente reduzida. Foi somente no século VI que o Papa Gregório Magno fez uma interpretação que mudaria para sempre sua imagem. Ele associou Maria Madalena à mulher pecadora anônima que unge os pés de Jesus em Lucas 7. Sem qualquer base textual sólida, ela foi confundida com prostituta. Essa interpretação permaneceu durante mais de 1000 anos, reforçando uma visão em que Maria simbolizava o arrependimento e a redenção pela penitência, em vez de liderança espiritual e sabedoria. Mas os evangelhos apócrifos, descobertos em séculos recentes, revelam uma figura bem diferente. O Evangelho de Maria, por exemplo, mostra Madalena como alguém que compreendeu ensinamentos secretos de Jesus, aqueles que ele não revelou publicamente. Nesse texto, após a morte do Mestre, os discípulos ficam em dúvida e desorientados. É Maria quem se levanta para confortá-los e transmitir palavras que Jesus teria lhe confiado em particular. Pedro, incomodado com a autoridade dela, questiona: será que o Salvador falou com uma mulher em segredo e não conosco? Essa tensão mostra algo muito significativo. Já havia, desde o início, um conflito entre a liderança feminina e a visão patriarcal da Igreja nascente. Outros textos, como o Evangelho de Filipe, vão ainda mais longe. Ali, Maria Madalena é descrita como
companheira de Jesus, aquela que ele amava mais do que os outros discípulos. Embora não haja provas de que tenham tido uma relação conjugal, o fato de ser retratada como tão próxima do Mestre indica que ela tinha um papel central, talvez como guardiã de um conhecimento profundo sobre a união entre o divino e o humano. E aqui chegamos ao ponto mais delicado, o feminino sagrado. Para muitas tradições espirituais antigas, o equilíbrio entre masculino e feminino era fundamental para compreender a totalidade da vida. O homem e a mulher não eram vistos como opostos em conflito, mas como forças complementares. Se Jesus representava a manifestação do Logos, da palavra e do princípio ativo, Maria poderia simbolizar a Sofia, a sabedoria, o princípio receptivo e interior. Juntos, formariam uma união espiritual, que apontava para a plenitude do ser. Mas essa visão não interessava a uma igreja que estava se consolidando em uma sociedade patriarcal e hierárquica. Permitir que Maria Madalena fosse reconhecida como líder, mestra ou portadora de um saber sagrado ameaçaria toda a estrutura do poder eclesiástico. Por isso, sua imagem foi rebaixada, transformada em pecadora arrependida, e o feminino sagrado foi sistematicamente apagado da história cristã. Essa ocultação teve consequências profundas. Por séculos, as mulheres foram afastadas dos cargos de liderança espiritual, vistas como auxiliares, mas nunca como iguais. A mensagem de equilíbrio entre masculino e feminino, presente em tradições gnósticas, desapareceu do cristianismo oficial. O resultado foi uma espiritualidade centrada apenas no aspecto masculino, que valorizava a razão, a lei e a autoridade, mas deixava de lado a intuição, a compaixão e o mistério, dimensões muitas vezes associadas ao princípio feminino. As descobertas arqueológicas do século XX trouxeram de volta essa verdade silenciada. O Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe e outros textos de Nag Hammadi reacenderam o debate sobre o papel de Madalena. Para alguns estudiosos, ela pode ter sido a verdadeira sucessora espiritual de Jesus, aquela que compreendeu seu ensinamento mais profundo, que o reino de Deus está dentro de nós e que a redenção não vem por meio de dogmas, mas do despertar da consciência. Hoje, cada vez mais pessoas enxergam Maria Madalena não como a pecadora arrependida, mas como a apóstola esquecida, a mulher que encarnava o aspecto feminino da mensagem de Cristo. Resgatar sua verdadeira história é também resgatar o equilíbrio perdido da espiritualidade, reconhecer que o divino se manifesta tanto no masculino quanto no feminino. Esse talvez seja o segredo mais bem guardado pela Igreja, que Jesus não caminhou sozinho e que sua mensagem não era apenas sobre redenção por meio da cruz, mas também sobre união, equilíbrio e plenitude. Maria Madalena, nesse sentido, não foi apenas uma seguidora, mas um símbolo vivo do que a espiritualidade cristã poderia ter sido e ainda pode ser, se tivermos coragem de reabrir os evangelhos perdidos e olhar além da narrativa oficial. Se há um aspecto da mensagem de Jesus que mais incomodou a igreja oficial, esse aspecto foi a sabedoria gnóstica. Mas afinal, o que é gnose? A palavra vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Só que não se trata de conhecimento intelectual ou acadêmico, mas de um saber interior, intuitivo, revelador, o despertar da consciência para a verdade espiritual que habita dentro de cada ser humano. Para os gnósticos, Jesus não veio ao mundo apenas para morrer na cruz e redimir os pecados da humanidade. Ele veio para ensinar o caminho do autoconhecimento, para revelar que o reino de Deus não está distante, nem reservado a alguns poucos escolhidos, mas já está dentro de nós. Essa ideia, por mais simples que pareça, tinha um impacto devastador para a estrutura da igreja que se consolidava. Se o contato com o divino fosse direto e pessoal, para que seriam necessários templos luxuosos, sacerdotes intermediários e dogmas rígidos? Os textos descobertos em Nag Hammadi, no Egito, no século XX, confirmam essa visão. O Evangelho de Tomé, talvez o mais famoso deles, reúne mais de uma centena de frases atribuídas a Jesus. Uma delas diz: "Se o reino está dentro de vós e fora de vós, então vós o reconhecereis. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo."
Mas se não vos conhecerdes, estareis na pobreza, e sereis a pobreza. Note que aqui não há promessa de salvação futura, nem menção à cruz como instrumento necessário de redenção. O que existe é um convite: voltar-se para dentro, conhecer-se, descobrir a centelha divina escondida no coração humano. Essa ênfase no autoconhecimento fazia com que os gnósticos enxergassem Jesus como um mestre iluminado, semelhante a figuras como Buda no Oriente, e não apenas como uma vítima sacrificial destinada a pagar a dívida dos pecados da humanidade. O Cristo gnóstico era aquele que mostrava o caminho, não aquele que pedia adoração cega. No entanto, essa mensagem entrou em choque direto com os interesses da Igreja. Desde cedo, a instituição percebeu que manter a fé sob controle exigia centralizar a autoridade. Era preciso afirmar que a salvação dependia da mediação da Igreja, através de sacramentos, ritos e obediência. O ensino gnóstico, por outro lado, incentivava a busca individual, a experiência direta do divino sem necessidade de hierarquias. Além disso, os gnósticos tinham uma visão diferente da própria realidade. Para eles, o mundo material era imperfeito, marcado por sofrimento e ilusões. O ser humano, no entanto, guardava dentro de si uma centelha divina que precisava ser despertada. Jesus, ao transmitir sua sabedoria, estava justamente ajudando os discípulos a lembrar quem realmente eram. Em outras palavras, não viemos aqui apenas para viver e morrer como criaturas limitadas. Viemos para acordar para nossa verdadeira natureza. Essa visão espiritual tinha implicações profundas. Se cada pessoa carregava dentro de si a centelha divina, então todos eram, em essência, iguais diante de Deus. Não havia necessidade de uma elite espiritual que monopolizasse o acesso ao sagrado. Esse tipo de pensamento era revolucionário, e talvez por isso os textos gnósticos foram sistematicamente perseguidos, destruídos e declarados heréticos. No entanto, não se pode negar o poder transformador da gnose. Ao invés de pedir obediência cega, ela exige responsabilidade pessoal. Em vez de esperar que a salvação venha de fora, aponta para dentro. O reino de Deus deixa de ser um prêmio futuro e distante e se torna uma realidade presente, acessível a quem desperta a consciência. Muitos estudiosos acreditam que Jesus transmitiu ensinamentos em diferentes níveis. Aos que o seguiam em multidões, falava por parábolas simples, mas aos discípulos mais próximos transmitia mistérios mais profundos relacionados à gnose, à transformação interior, à união com o divino. Essa distinção aparece inclusive nos evangelhos canônicos, quando ele diz: "A vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não." Com o tempo, porém, a Igreja preferiu silenciar essa dimensão esotérica, privilegiando a mensagem mais literal e institucional. A gnose foi condenada, seus textos queimados, seus mestres perseguidos, mas a chama não se apagou. Escondida em bibliotecas secretas, em comunidades clandestinas e, mais tarde, redescoberta nas areias do deserto egípcio, ela voltou à tona séculos depois, revelando ao mundo uma face de Jesus que havia sido suprimida, a de um guia espiritual que libertava pelo conhecimento. Hoje, revisitar a sabedoria gnóstica é mais do que um exercício histórico. É uma oportunidade de refletir sobre a própria espiritualidade. Será que Jesus queria fundar uma religião institucional ou queria despertar consciências livres? Será que sua mensagem central era obedecer a dogmas ou descobrir a luz divina que já brilha em cada um de nós? A resposta pode não ser simples, mas uma coisa é certa: a gnose nos convida a olhar para dentro e reconhecer que o reino de Deus não é um lugar a ser alcançado no futuro, mas uma realidade que pode ser vivida aqui e agora. Talvez esse tenha sido o maior segredo escondido e também a maior chave de libertação deixada por Jesus. Quando falamos da história do cristianismo, é impossível separar fé e espiritualidade de outro elemento central: o poder. Durante mais de 1000 anos, a Igreja não foi apenas uma instituição religiosa. Ela se tornou um dos maiores poderes políticos da história da humanidade, moldando reis, impérios e até o modo como a sociedade compreendia Deus. Tudo começou no século IV, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo com o Édito de Milão, em 313 d.C.
Até então, os cristãos eram perseguidos, reunindo-se em catacumbas e vivendo às margens da sociedade romana. De repente, aquela religião marginal se tornava parceira do império. O que parecia uma vitória para os fiéis também representava o início de uma mudança profunda. O cristianismo passava de movimento espiritual revolucionário a ferramenta de legitimação do poder imperial. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi a expressão máxima dessa fusão entre fé e política. Ali, questões espirituais se misturaram a interesses de Estado. O imperador precisava de uma religião unificada, capaz de consolidar a coesão do império. As disputas teológicas não eram apenas debates intelectuais, mas batalhas políticas que decidiam quem teria autoridade sobre milhões de pessoas. O dogma da divindade de Cristo, a definição do credo niceno e a perseguição a doutrinas divergentes foram menos sobre verdade espiritual e mais sobre poder. Nos séculos seguintes, a Igreja se fortaleceu como uma força que não apenas guiava almas, mas controlava territórios, riquezas e consciências. Os bispos se tornaram líderes influentes e o bispo de Roma, o Papa, passou a ser visto como sucessor direto de Pedro, reivindicando a autoridade sobre toda a cristandade. Esse poder não se limitava ao campo religioso. Papas coroavam reis, abençoavam guerras e determinavam quais ideias poderiam ou não circular. Com esse controle, a Igreja começou a moldar a imagem de Jesus de acordo com suas necessidades. Um Cristo obediente, divino e distante, era muito mais útil para manter as massas submissas do que o Jesus humano, mestre do autoconhecimento, presente nos evangelhos gnósticos. A ênfase passou a ser na salvação mediada pela Igreja, através de sacramentos e rituais, e não na experiência direta de Deus. Esse monopólio espiritual se refletiu também no controle do conhecimento. Durante a Idade Média, a Igreja foi praticamente a única guardiã da cultura escrita no Ocidente. Mosteiros preservavam manuscritos, mas também decidiam o que deveria ou não ser copiado. Textos considerados hereges eram destruídos. Muitos evangelhos apócrifos foram queimados ou simplesmente esquecidos, enquanto obras de filósofos que não se alinhavam à teologia cristã eram banidas. O caso da Biblioteca de Alexandria, embora envolva muitos fatores além do cristianismo, simboliza bem esse processo. Um imenso tesouro de conhecimento antigo, incluindo ciências, filosofias e religiões, desapareceu em incêndios e perseguições, em parte ligados à expansão do cristianismo como religião oficial. O que se perdeu não foram apenas livros, mas visões inteiras de mundo. Com o tempo, a Igreja se tornou tão poderosa que sua influência ultrapassava fronteiras. Na Europa medieval, ela ditava regras sobre casamento, moralidade, política e até economia. Reis precisavam da bênção papal para legitimar seu trono. Uma palavra de excomunhão poderia derrubar governantes. A fé, que nasceu com um pregador humilde caminhando entre pescadores na Galileia, havia se transformado em um império espiritual e político de proporções gigantescas. Mas todo esse poder exigia também a manutenção de uma narrativa controlada. As mensagens que falavam de autonomia espiritual, de igualdade entre homens e mulheres, de conexão direta com Deus, como aquelas presentes nos evangelhos gnósticos, foram sistematicamente apagadas. Aceitar que cada pessoa poderia ter acesso ao divino, sem a intermediação da Igreja, seria abrir mão do monopólio que garantia sua autoridade. As Inquisições, criadas a partir do século XII, são o exemplo mais brutal desse processo. Qualquer pensamento que divergisse do oficial era perseguido. Filósofos, místicos, cientistas e até fiéis que ousavam questionar os dogmas eram punidos. Queimar livros e pessoas tornou-se uma forma de manter intacta a versão oficial da fé. E, no entanto, por trás dessa imposição, sempre havia ecos da mensagem original de Jesus. Alguns místicos medievais, como o mestre Eckhart ou Hildegarda de Bingen, falavam da experiência direta de Deus no coração humano, ecoando ideias gnósticas. Mas suas vozes eram frequentemente abafadas ou toleradas apenas até certo ponto. O que vemos, portanto, é que a Igreja, ao longo de mais de 1000 anos, não apenas preservou a memória de Jesus, mas a moldou para servir a propósitos políticos. A figura do Cristo foi elevada ao trono dos céus,
mas sua mensagem de despertar interior foi escondida sob camadas de dogmas, rituais e estruturas de poder. Esse é um dos maiores paradoxos da história. A religião que nasceu de um homem simples, que pregava liberdade e compaixão, se transformou em uma instituição que centralizou o poder como nenhum outro império havia conseguido. E nesse processo, parte da essência da mensagem de Jesus foi silenciada. Hoje, ao revisitarmos esse passado, temos a chance de enxergar o quanto de política esteve presente nas decisões que moldaram a fé que conhecemos. A pergunta que fica é: até que ponto a imagem de Jesus que herdamos é fruto de sua vida e ensinamentos? E até que ponto é resultado das escolhas políticas da Igreja que o representou? Nos séculos XIX e XX, o mundo presenciou uma verdadeira revolução espiritual e intelectual. Descobertas arqueológicas, avanços nos estudos bíblicos e o surgimento de novas correntes de pensamento desafiaram profundamente a versão oficial da Igreja sobre Jesus e sua mensagem. Era como se a história, soterrada por camadas de dogmas e silêncios, começasse a emergir novamente. Em 1945, no deserto de Nag Hammadi, no Egito, camponeses encontraram jarros de argila enterrados que guardavam dentro de si uma biblioteca esquecida. Dezenas de manuscritos gnósticos, alguns datados do século II. Entre eles estavam o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade e outros textos que haviam sido considerados heréticos e destruídos pela ortodoxia. Essas páginas, preservadas pela areia do tempo, revelaram uma face de Jesus completamente diferente daquela ensinada pelos altares. Nos escritos gnósticos, Jesus não era apenas um salvador que morria para expiar os pecados, mas um mestre que revelava segredos ocultos sobre a natureza da alma, do cosmos e da verdadeira libertação espiritual. Suas palavras eram cheias de enigmas, metáforas e símbolos que convidavam cada pessoa a despertar para a divindade interior. Essa redescoberta chocou estudiosos e religiosos, pois mostrava que o cristianismo primitivo era muito mais diverso e rico do que a narrativa uniforme construída ao longo dos séculos. Pouco depois, em 1947, veio outro marco histórico, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Guardados em cavernas próximas a Qumran, na região do Mar Morto, esses textos lançaram luz sobre as crenças, práticas e esperanças de uma comunidade judaica que viveu nos tempos de Jesus. Ainda que não mencionassem diretamente o Cristo, revelavam o pano de fundo religioso e político de sua época, mostrando o quanto suas ideias estavam conectadas a tradições místicas judaicas, como a expectativa de um Messias múltiplo, não apenas um Salvador, mas figuras espirituais e sacerdotais. Essas descobertas abriram espaço para uma nova era de pesquisas. Teólogos, arqueólogos, historiadores e filósofos começaram a revisar antigas certezas. Surgiram questionamentos. Jesus teria sido um mestre iniciado em mistérios gnósticos e orientais? Sua mensagem teria sido moldada pelas tradições esotéricas judaicas, gregas e egípcias? Até que ponto os evangelhos oficiais foram selecionados para sustentar a autoridade de Roma e não a essência do ensinamento espiritual? Além das descobertas arqueológicas, também houve o despertar de movimentos espirituais alternativos. Correntes esotéricas como a teosofia, a antroposofia e até ordens iniciáticas que resgataram símbolos cristãos ocultos passaram a apresentar Jesus como o Cristo cósmico, o iniciado supremo que revelou os mistérios da unidade entre o humano e o divino. Esse novo olhar começou a influenciar não apenas estudiosos, mas também artistas, escritores e buscadores espirituais ao redor do mundo. Nesse contexto, a Igreja se viu diante de um dilema: manter a tradição inalterada ou dialogar com essas descobertas. Em muitos casos, optou-se pelo silêncio ou pela minimização. No entanto, a verdade já havia sido libertada da areia e das cavernas, e nada poderia detê-la. O impacto dessas revelações ecoa até hoje. Muitos fiéis, ao entrar em contato com os textos apócrifos ou gnósticos, percebem que existe uma profundidade espiritual perdida nas liturgias convencionais. Outros, ao estudar os manuscritos do Mar Morto, compreendem melhor a dimensão humana e histórica de Jesus.
Essa combinação de espiritualidade e ciência cria um novo campo fértil, a busca de um Cristo vivo, não aprisionado em dogmas, mas revelado no mistério da alma humana. Assim, os tempos modernos não apenas recuperaram fragmentos de pergaminhos antigos, eles também reacenderam a chama da dúvida criativa, do questionamento e da sede pela verdade. Cada nova descoberta funciona como um espelho, desafiando-nos a olhar para além da superfície e a entender que o que foi escondido durante séculos não está perdido. Está, na verdade, aguardando o olhar daqueles que ousam buscar. E essa busca, que começou no silêncio dos desertos e cavernas, hoje se espalha pelo mundo digital, pelos livros e pelas discussões espirituais, mostrando que a verdade sobre Jesus não pode ser aprisionada por mais de 1000 anos, sem que, inevitavelmente, retorne à luz.